Fala, gurizada, Eduardo Picão aqui, mais uma vez aqui no canal do CCD para a gente falar de mais dois nomes citados por consultas feitas pelo Grêmio e também da apresentação de Soteldo e de Dodi, o novo camisa 7 e 17 do Grêmio, respectivamente, mas depois da gente falar dela da KTO.com, porque amanhã começa o Campeonato Gaúcho e, claro, tem que deixar a tua fezinha. Vai lá que a KTO botou umas odds legais para ver quem vai ser campeão gaúcho. E o Grêmio tá como favorito, hein? 1.9 para o Grêmio sair campeão aí do estadual. Então vai lá, bota o código CCD20 para ter 20% no teu primeiro depósito, no teu primeiro cadastro. Então código CCD20 e já aposta no Grêmio, né? 1,90 aí para ser campeão gaúcho. Também já faz aquela tua fezinha no jogo contra o Caxias. Não perde essa chance. Gente, o Grêmio está muito ativo no mercado de especulações. A gente sabe muito bem disso. O Grêmio sondou mais uma vez um nome para o seu ataque. Trata-se do belga de 30 anos, Michy Batshuayi. Ele está atualmente no Fenerbahçe, tem contrato até a metade do ano e o Grêmio foi dar aquela sondada para entender como é que está a situação do centroavante belga lá no time da Turquia. Porém, não passou de uma sondagem, não avançou nada. O Grêmio só foi saber como estava a situação dele lá, já que está acabando o contrato do jogador. Ele é um jogador que interessa muito o mundo árabe. Jogou lá muito com o Ener Valencia, né? Ele era o centroavante, o Ener Valencia, que está no Inter atualmente, era o segundo atacante. Ele era o titular do João Pedro Galvão. Então, é um jogador que tem um grande renome, jogou muito na Europa, jogou Premier League, jogou Copa do Mundo pela seleção belga, é um jogador caro e difícil de ser contratado. O Grêmio foi dar aquela sondagem para saber como estava a situação dele, se ele gostaria de vir para o Brasil, mas como eu disse, não avançou em nada e ele interessa sim ao mundo árabe, que a gente sabe que é um mercado com muito mais dinheiro, com muito mais investimento e que deve sim acabar levando o jogador, mas é mais um nome desses tantos que a gente ouve falar aí para ocupar a camisa 9 do Tricolor. O Grêmio que ainda não encontrou o seu alvo preferencial desde que perdeu o Funes Mori. E o outro nome para a gente trazer aqui é o de Danilo Soares, um nome pouco conhecido aqui no Brasil. É um lateral que já tem 32 anos, lateral esquerdo, tá 9 temporadas lá no Bochum da Alemanha, um time que vive ali aquelas fases de subir, cair, passar algumas temporadas na segunda divisão, subir de novo, cai. É um time ali gangorra, né, que a gente chama. E agora tá na primeira divisão, tá na elite do futebol brasileiro, do futebol alemão, desculpa, e o Danilo Soares, que é um lateral brasileiro que está lá 9 temporadas, está sendo procurado por 3 times da Série A, segundo o André Hernan, que é muito bem informado aí de mercado de transferências do futebol nacional. A gente foi procurar, claro, e um desses clubes é o Grêmio. O Grêmio a gente sabe que busca aí uma situação de lateral esquerdo, caso o Cuiabano seja vendido, e também procura uma oportunidade de mercado para ter mais uma opção na sua lateral esquerda, já que foi mesmo o Reinaldo sendo titular em praticamente toda a temporada, ainda é uma posição que causa desconforto na torcida. Então o Grêmio busca sim essa peça e sondou a situação do Danilo Soares, que deve jogar no Brasil ainda essa temporada, já que tem 3 times interessados, o Grêmio é um deles, e o Internacional, segundo o próprio André Hernan, também é um dos interessados nesse lateral esquerdo, então tem que ficar de olho aí. O Grêmio ainda não avançou de fato em conversas para contratar o jogador, mas tem o nome dele aí no seu radar. E, gente, vamos falar da apresentação de 2 reforços gremistas. O Marquezin já foi apresentado, foi talvez um dos principais nomes do mercado do Grêmio, e aí os outros 2 nomes ficaram entre Soteldo e Dodi, que foram apresentados na tarde desta sexta-feira, antes da viagem do Grêmio para Caxias, lá no CT Presidente Luiz Carvalho. O que eu posso destacar, tá? Primeiro vamos falar do Dodi. O que eu percebi do Dodi? O Dodi, ele vem para ser um coringa do Renato. Ele falou que pode atuar em 2 ou 3 posições do meio, que ele foi bem claro, dizendo que pode ser o 5, pode ser o 8, pode ser aquele cara pelo lado também. Então ele vai ser o coringa do Renato, o cara que pode atuar em praticamente todas as posições do meio, vai ser o cara que vai substituir ou o Carvalho, ou o Villaçante, ou o PP, ou até o cara pela direita, dependendo do esquema que o Renato queira montar. Então me pareceu ser esse cara que o Renato gosta, né? O Renato sempre deixou claro que gosta desse tipo de jogador, mais operário, que pode fazer várias funções, gosta muito do Galdino, gostava muito do Ramiro, gostava muito do Tassiano. Então o Dodi vem para ser esse jogador. E também, outro destaque nas falas do Dodi, que é muito importante para ele estar voltando ao Grêmio. Ele começou nas categorias de base do Grêmio, jogou aqui lá em 2009,
quando ele tinha ali 11, 12 anos, então volta agora para o tricolor gaúcho e pode fazer história aí com a camisa do Grêmio. E aí, vamos falar de Soteldo, né? Para alguns, a grande contratação do Grêmio na temporada, grande não, né, que o Soteldo é pequeno, mas chegou, foi apresentado e com a camisa 7, que é a camisa histórica do Grêmio, e claro, ele já falou sobre isso, falou da resenha que ele teve com o Renato, que o Renato falou que ele já vai entrar em campo com um peso maior nas costas, ele entra com uma cadeira nas costas, ele falou que o Renato brincou assim com ele, e vai ter a responsabilidade aí da camisa 7, falou que era um sonho dele poder ser treinado pelo Renato, que é um grande treinador, é um treinador que ele admira, que já teve outras oportunidades de vir para o Grêmio, mas acabou não avançando, e que ele fica feliz que dessa vez deu certo, que desde a metade do ano o Grêmio já vinha conversando com ele para ele poder atuar aqui com a camisa tricolor. Ele que fez poucas partidas no ano passado e vai tentar se reerguer aí no futebol brasileiro no ano de 2024, junto do Renato Portaluppi. Outro ponto que me chamou a atenção do Soteldo, que não cabe só a ele, mas dá para fazer um alerta aí nesse início de temporada, é que o Soteldo foi perguntado sobre se ele já está em condições físicas plenas de estrear no Campeonato Gaúcho. E aí ele respondeu bem claro: pronto fisicamente ninguém tá, falando no geral do elenco. Mas a gente está se preparando, estamos com a perna pesada, mas estamos aí para isso, vamos fazer uma boa estreia e vamos nos dedicar, mas pronto ninguém tá, isso me chamou a atenção, tem que tomar cuidado então, para não ter nenhum tipo de lesão, não forçar ninguém. Vai ser importante que o Grêmio rode o elenco aí nessas primeiras rodadas e não deixe ninguém desgastado fisicamente, até pelo que o Soteldo falou, a perna deve estar pesada, para a temporada exige muito fisicamente de cada jogador, então é importante aí que o Renato e o time saibam dosar, para a gente não ter complicações no início da Libertadores. Então foi isso da apresentação dos jogadores, mais esses dois nomes aí que estão na pauta tricolor e devem aparecer aí mais algumas vezes no noticiário gremista. A gente fica por aqui, um beijo para todo mundo e lembrando, se inscreve no canal, deixa teu like, teu comentário e segue acompanhando aqui a gente todos os dias. Beijo!